Lucas capítulo 15. Hoje nós começamos um pouco mais cedo, 10 para as 7. Nós iniciamos o culto nessa noite para a gente ganhar algum tempo de Santa Ceia. Então a gente precisa de um tempinho maior para estar ministrando a Santa Ceia do nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 15, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelistas escreveram acerca de Jesus, dos feitos de Jesus. Terceiro livro aí do Novo Testamento, Lucas capítulo 15. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Não ouvi misericórdia não. Então deixa eu ler. Você que está em casa também, nos acompanha. A partir do versículo 25 diz assim a palavra do Senhor: Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e vindo ao aproximar-se da casa, ele ouviu a música e as danças. E ele chamou um dos servos e perguntou o que significava aquelas coisas. E ele lhe disse: teu irmão chegou, e teu pai matou um novilho cevado, porque ele recebeu são e salvo. E ele se irritou e não queria entrar. Portanto, saiu o pai e rogava. E ele respondendo disse a seu pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu. Contudo, tu nunca me deste um cabrito para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Mas vindo este teu filho, que desperdiçou todos os teus bens com as prostitutas, mataste-lhes o novilho cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que eu tenho é teu. Mas era necessário fazer festa e regozijar-nos, porque este teu irmão estava morto e vive novamente, tinha se perdido e foi achado. Deus, mais uma vez em tua presença, eu oro e te peço, ó Pai, continue falando, ó Pai, da tua igreja. O Senhor já falou tanto conosco, ó Pai, através dos louvores. Agora, ó Pai, continue nos falando, ó Pai, revelando-nos a Deus através da tua palavra pregada. Senhor, nós repreendemos, ó Pai, todo ataque do inferno nas mentes, nos corações, todas as distrações. Nós repreendemos agora em nome de Jesus. Leva cativo, ó Pai, todos os pensamentos daqueles que estão aqui e aqueles que estão em casa também, ó Deus. Em nome de Jesus, repreendemos todo espírito de andarilho, ó Pai, também, para a glória e louvor do teu santo nome. Amém e amém. Querido, Lucas capítulo 15, quem conhece esse capítulo aí, sabe que existem 3 parábolas nesse Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Logo no início tem a parábola da ovelha perdida. Depois Jesus conta também a parábola da dracma, que foi perdida dentro de casa. E ele termina no capítulo 15 contando a parábola do filho pródigo. Essas 3 parábolas, querido, Jesus estava direcionando a um público especial. Preste atenção, essas 3 parábolas que Jesus conta, existem 3 verdades muito grandes nessas 3 parábolas. Talvez você não conheça essas 3 parábolas, mas em casa você dá uma lida nessas 3 parábolas, você ficar mais íntimo aí do que Jesus estava querendo dizer, estava falando nessas 3 parábolas. Mas existem 3 verdades, contém aí 3 verdades nessas 3 parábolas aí. A primeira verdade aí, a primeira verdade, ou melhor, as 3 parábolas contêm a verdade. E é o seguinte: algo de valor se perdeu. As 3 parábolas falam isso, contém isso, essa verdade. Algo de valor se perdeu. As 3 parábolas. A primeira parábola, se você ler, você vai ver que uma ovelha de valor se perdeu. Uma ovelha foi perdida. A segunda parábola, você vai ver que uma dracma, uma moeda, algo de valor, algo precioso, se perdeu dentro de casa. Algo de valor. E na terceira parábola, que é a parábola do filho pródigo, um filho que se perdeu.
mostrar o valor de um filho. Quanto vale um filho? Um filho não tem preço. Então, a parábola, as 3 parábolas contêm essa verdade. Algo de valor se perdeu. A primeira verdade que contém essas 3 parábolas, fala comigo, algo de valor se perdeu. A segunda verdade que existe nessas 3 parábolas é o seguinte: há um empenho em se encontrar aquilo que havia perdido. Houve um empenho para se encontrar o que foi perdido nas 3 parábolas. Na primeira parábola, você vai ver que o pastor, ele deixa as 99 no aprisco e vai atrás da ovelha que se perdeu. Houve um empenho do pastor. Na segunda parábola, da dracma, você vê que a mulher deixa as 9 dracmas e ela vai atrás, ela procura aquela que se perdeu dentro de casa. Ela acende a luz, dá uma faxina na casa até encontrar a dracma que foi perdida. E na terceira, o pai fica esperando o filho voltar. Há um desejo do pai, há um empenho do pai para aquilo que estava perdido, para que seja encontrado, para aquilo que estava perdido seja reconciliado. Então, a segunda verdade, aqui há um empenho nessas 3 parábolas para encontrar aquilo que foi perdido. E a terceira verdade dessa parábola deixa eu ver aqui. Terceira verdade, foi feito uma festa quando se encontrou aquilo que havia perdido. Primeira parábola, a ovelha perdida. Quando o pastor acha a ovelha perdida, ele volta com essa ovelha para o aprisco, ele chama os amigos, ele chama o vizinho e dá uma festa. Se alegra demais. Da dracma perdida, que é a segunda parábola, a mulher, quando acha esse algo de valor, a dracma perdida, diz a palavra de Deus que ela chama as vizinhas, chama as amigas e dá uma festa, de tão alegre que ela ficou. E a terceira também, o filho pródigo, quando volta para casa, o pai dá uma festa, chama os amigos, chama os vizinhos, chama todos ali os seus empregados e dá uma festa muito grande para aquilo que foi perdido, tinha sido achado. Então, 3 verdades há nessa parábola: algo de valor que se perdeu, há um empenho em se encontrar aquilo que se perdeu, e houve uma festa. Eles deram uma festa quando eles encontraram aquilo que havia perdido. Querido, agora quando você lê e estuda essas 3 parábolas, você vai perceber que o objeto de valor aí, que essas 3 parábolas estavam querendo dizer, não é a ovelha bicho. Na primeira parábola, não é a ovelha bicho, não é a ovelha animal. Não é a dracma, não é a moeda ali. E na terceira não é propriamente o filho pródigo. Quando nós estudamos essa palavra, nós vemos que Jesus ali, ele está falando que está dando valor a uma pessoa. A ovelha, a dracma e o filho pródigo representa uma pessoa, representa uma vida que é salva, representa uma vida que estava perdida, ou uma vida que se perdeu, e essa vida ela foi encontrada. Jesus está falando, é algo de muito valor. É a mesma coisa de uma ovelha, é a mesma coisa de uma dracma, é a mesma coisa de um filho que se foi. Então há um empenho em se encontrar, há uma festa. Jesus, ele está trazendo esse valor, ele está ressignificando o valor das coisas, ele está trazendo valor naquilo que tem valor e colocando preço naquilo que tem preço. Jesus, ele está trazendo ordem ali. Presta atenção, querido, no seguinte: só que o alvo de Jesus nessas 3 parábolas não são os perdidos. O alvo de Jesus, quando ele conta essa parábola, não são os perdidos, não é o filho pródigo. O alvo de Jesus não é a ovelha, o alvo de Jesus não é a dracma. O alvo de Jesus nessas 3 parábolas é o irmão.
Está aberto aí Lucas capítulo 15, ou você fechou? Abre de novo aí, então, varão. Apesar de essas parábolas terem essas verdades intrínsecas nelas, mas o alvo não é o perdido, o alvo é o irmão. Tem essa verdade. Claro que Jesus está dando valor ali também ao perdido, a ovelha que foi achada, a dracma que foi achada, o filho que voltou para casa. Tem essas verdades. Mas olha só o que diz aí o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 15. Então, aproximando-se dele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. Olha para mim. O que está acontecendo ali, querido? Olha no início do capítulo 15. Jesus ele está sentado à mesa, jantando com gente de má fama. Jesus está sentado à mesa, jantando com pecadores. Essa atitude de Jesus de sentar à mesa e jantar com os pecadores, isso revoltou os fariseus e os escribas daquela época. Eles começaram a criticar Jesus por ele estar sentado à mesa com os pecadores. Eles começaram a criticar fortemente Jesus. Jesus, sabendo disso, Jesus então ele começa a trazer uns ensinamentos através dessas parábolas para os fariseus e para os escribas. Jesus então propõe essas três parábolas. Presta atenção. Jesus sentado à mesa ali vários pecadores, várias pessoas de má fama, várias pessoas que a sociedade dizia que não prestava, várias pessoas que a sociedade queria mais que morresse, várias pessoas que a sociedade não gostava, discriminava. Jesus está à mesa com eles. Agora os fariseus, eles estão criticando Jesus por sentar com essas pessoas. Jesus então propõe essas três parábolas: da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Jesus então ele fala dessa parábola. E dentro da parábola do filho pródigo, Jesus fala do irmão do filho pródigo, que estava trabalhando e ele chega em casa e encontra uma festa, encontra o pai fazendo uma grande festa para o irmão que estava perdido e voltou. Esse irmão do filho pródigo, esse irmão que estava trabalhando e chegou em casa e encontrou essa festa, é justamente os fariseus e os escribas que estavam julgando a atitude de Jesus, que estavam criticando Jesus por estar à mesa com os pecadores. Então, querido, Jesus ele está direcionando essas três parábolas para os fariseus, para os escribas. Ele está direcionando. Jesus está falando para eles: cara, a festa no céu por um pecador que se arrepende e vocês não se alegram. Jesus está falando para eles: a festa no céu porque um filho que estava perdido, esse filho foi encontrado e vocês não se alegram. Vocês não estão entendendo que o reino de Deus chegou. Vocês não estão entendendo que a salvação está diante de vocês. Vocês não estão entendendo isso e vocês não se alegram. Jesus está falando isso para aquela turma, para aquele povo ali, para os fariseus. E o texto que nós lemos lá no início, os versículos que nós lemos, a partir do versículo 25, tem três personagens aqui que eu quero descrever para você antes da gente cear. Hoje é um dia muito especial, um dia de ceia. Jesus estava à mesa, ceando com os pecadores. Jesus estava à mesa ali, cara, ceando, comendo só com gente ruim, só com gente de má fama. Os fariseus criticando ele ali. Tem três personagens aí que eu quero descrever.
São eles: o irmão que estava trabalhando, o filho pródigo e o pai. Eu quero começar falando do pai, o primeiro personagem. O pai. O amor do pai é escandaloso. O amor do pai o pai é absurdamente amoroso. O amor do pai, ele escandaliza. As pessoas não conseguem entender que amor é esse. Que deixa as 99 e vai atrás de uma, mas ele tem 99. Mas que amor é esse? Que ele larga tudo e vai atrás de uma ovelha. É escandaloso esse amor do pai. É incomparável o amor do pai. E esse pai aqui na parábola é o nosso Pai Celestial. Esse pai aqui na parábola, ele é Deus. Deus que nos ama tanto, um amor escandaloso. Um amor que foi capaz de entregar o único filho dele por amor a nós. Um pai que ama absurdamente, escandalosamente, incomparável o amor do pai. Esse amor, esse pai aqui, nas três parábolas, é Deus. Ou melhor, a parábola do filho pródigo é Deus. Esse pai, ele impressiona por algumas atitudes que lá na cultura de Israel, um pai do calibre dele não faria. Ele impressiona por algumas atitudes. Primeiro diz que esse pai, ele viu o filho de longe. Isso mostra que o pai, ele não dormia. Ele estava aguardando o filho voltar para casa. O pai estava a todo momento vigiando, olhando para ver se o filho voltava para casa. Eu não sei quantos se lembram, quantos eram da noite, das noitadas, das baladas. Saía de casa e curtia as suas baladas e o pai e a mãe não dormiam. Você chegava em casa de longe e já via a luz da sala acesa, ou do quarto acesa. Aí quando você entrava em casa, estava lá seu pai ou a sua mãe, te aguardando você, porque estava preocupado com você. Falou: filho, eu não consigo dormir enquanto você não regressar. Enquanto você não... Já aconteceu isso com alguém? Não só comigo, já aconteceu com ele? Era assim para vocês, eram terríveis, hein? Jesus! Ainda bem que Jesus chegou na sua vida, não, aleluia! Mas esse pai é assim, ele não dorme. É um pai que espera o filho voltar. O filho aparece e de longe o pai vê o filho, o pai sai correndo ao encontro do filho. Isso é, cara, impressionante, é impactante, porque na cultura israelita, esse homem, ele é um homem rico. Esse pai aqui é um pai abastardo, é um pai que tem muitos empregados, tem novilhos. Presta atenção, Jesus está contando essa parábola, ele está sentado à mesa, juntamente com os pecadores, os escribas, os fariseus estão criticando Jesus. Jesus agora vira a atenção para os escribas e fariseus e começa a contar essas parábolas. Então os escribas e fariseus, eles estão ouvindo o que Jesus está contando. E lá na cultura de Israel, um homem daquele calibre do pai sair correndo era vergonhoso demais. Não faria. Um homem do calibre dele, rico, abastardo, sair correndo por causa de um filho, jamais aconteceria na Israel. Então já era um absurdo, já era algo escandaloso para eles. Então eles estão ouvindo aquilo ali e falando: é um absurdo. Nunca um pai do calibre desse pai iria sair correndo ao encontro do seu filho. Era vergonhoso, porque naquela época os homens vestiam também vestidos longos que cobriam até lá no calcanhar, não podia aparecer nem a canelinha lá, era vergonhoso aparecer a canela, e quando corriam apareciam algumas partes da perna. Então aquilo era vergonhoso para um homem, ainda mais um homem do calibre daquele. Os fariseus estão ouvindo aquilo ali, estão falando: não, é um absurdo isso, é um escândalo isso, não tem como um pai desse calibre sair correndo.
está falando. Essa corrida era um escândalo para os fariseus. Presta atenção, esse pai não só escandalizou por ter corrido. Esse pai não só se escandalizou porque ele não teve vergonha daquele filho que estava vindo. A palavra de Deus fala que o pai, ele abraça o filho e ele dá muitos beijos, ele começa a beijar esse filho. Esse beijo também que o pai está dando no filho, ele diz para os fariseus, para os escribas que estão ouvindo, isso também é um escândalo. Por quê? Porque se você ler a parábola toda, você vai ver que esse menino estava sujo. Ele trabalhava com porcos. O porco é considerado um animal imundo na cultura de Israel. O porco, ele é considerado impróprio, imundo, impuro. E esse menino estava com cheiro de porco, porque ele trabalhava cuidando de porcos. Ele não teve dinheiro nem para comer. Você acha que ele teve dinheiro para tomar banho e ir lá encontrar com o pai dele? Não. Do jeito que ele estava, ele se levantou e foi para a casa do pai. E o pai então corre, beija e abraça e começa a beijar aquele menino, aquele filho. Isso era um escândalo. O amor do pai é escandaloso. O pai não tem vergonha. O pai, ele ama e pronto, e acabou. O pai não se importou com o cheiro que aquele menino estava. O pai não se importou com o que as outras pessoas estavam falando, o que os fariseus estavam falando. O pai beijava muito e abraçava o menino. O que eu estou aprendendo aqui, o que eu aprendo aqui nesta parte da parábola, não importa o cheiro que você está, não importa o que você fez, não importa o que você usou, o pai, ele quer te abraçar, ele quer te beijar muito. O pai, ele não tem vergonha de você. O pai não tem vergonha de você em momento algum. Ele te chama de filho. Imagina você voltando para a casa do pai, com as vestes sujas, cheia de pecado, cheia de imundice, fedendo muitas vezes. Imagine você, o pai, correndo e te abraçar, te beijar. Ele não se importa com o seu mau cheiro. O amor do pai é escandaloso. Oh, impressionante. É o amor de Deus. O amor do pai escandaliza as pessoas. Onde todo mundo fala, olha, não tem mais jeito, o pai fala, tem jeito. Aonde todo mundo fala, não presta mais, o pai fala, presta sim. Tem jeito sim. Aonde todo mundo recrimina, o pai vem e abraça, ama e beija. É escandaloso o amor do pai. Você está entendendo? Diga amém. O segundo personagem aqui, nessa parábola do filho pródigo, que eu quero compartilhar com você, é justamente o filho pródigo. Filho pródigo aqui, querido, nessa parábola sou eu. É você. Ah, pastor, que é isso? Eu vou te provar isso também. A palavra pródigo significa esbanjador. A palavra pródigo significa aquele que não valoriza. Aí eu te pergunto, quantos de nós não valorizamos a palavra de Deus? A Bíblia Sagrada. Sabia que hoje foi o dia da Bíblia? Nós tivemos uma caminhada aqui. As igrejas todas aqui reunidas, fazendo uma caminhada. Quantos não ficou? Não se importaram. Ó. Pródigo. A gente não valoriza. Nós somos esbanjadores. Se fosse uma festa mundana, eles podem ter certeza que estaria lotado aqui. Mas na hora de nós aqui fazer uma marcha para Jesus, muitos não vão. Tem vergonha. Porque estavam cansados. Cada um tem a sua destino. Mas nós somos pródigos. Nós não valorizamos a palavra de Deus, não valorizamos a Bíblia Sagrada.
nem toma banho, aí vai lá, toma o seu café e já vai para o trabalho, quero ganhar dinheiro. Mas esquece de agradecer, não valoriza o dom da vida, a salvação, a saúde. Não valorizamos. Quantos de nós somos pródigos? Abandonamos e deixamos aquilo que não deveríamos deixar. Somos pródigos porque esbanjamos, abusamos da graça de Deus. É o filho pródigo ali, tinha tudo na casa do pai, abusou da graça do pai. Somos pródigos. Deixa eu te contar uma história. Escrevi aqui para não me perder nessa história. Conta-se que existia um homem condenado à morte. Esse homem cometeu muitos crimes naquela cidade. Aquela cidade tinha pena de morte. Aquele homem foi condenado à morte. E lá na cadeia, condenado à morte, a população daquela cidade começou a pedir para o governador daquela cidade clemência por ele. Começou a pedir ao governador para que perdoasse aquele homem. Era um homem que cometeu muitos crimes, mas a população tinha um carinho por ele. A população gostava desse homem, cometeu muitos crimes, mas é um cara que a população gostava dele. A população começou a pedir clemência, pedir para o governador perdoar aquele homem. E o governador, então, daquela cidade, diante da clemência, diante do pedido da população, ele resolve, então, dar clemência para esse homem. Ele faz o seguinte: ele se disfarça de clérigo, de religioso, coloca uma roupa lá de pastor, de padre, coloca a carta de perdão dentro da Bíblia Sagrada e vai lá na cadeia, vai lá onde esse homem estava preso. E quando ele chega lá, ele fala com o homem: olha, eu vim aqui fazer uma visita para você, eu vim aqui falar do amor de Deus para você. E aquele homem condenado, sem saber que dentro da Bíblia estava a carta de perdão, começou a hostilizar aquele homem, aquele padre, aquele pastor. Aquele homem começou a gritar: olha, eu não quero saber de Deus. Deus me esqueceu aqui nesse lugar. Deus me abandonou. Eu não quero saber que você veio falar esse negócio de Deus aí. Eu não quero saber. Eu não quero mais saber da igreja. Eu fui machucado lá na igreja. Eu estava na igreja, mas falaram mal de mim lá na igreja. Eu estava lá, mas o pastor falou mal do meu pecado. Falou do meu pecado lá no culto da igreja. Aquilo me magoou. Fizeram fofoca de mim na igreja. Falaram isso que eu sou na igreja. Então eu não quero mais saber de igreja. Eu não quero mais saber de Deus. Vai embora. Não quero você aqui. Não te dou ouvidos. E aquele governador que estava disfarçado de religioso vai embora. O homem foi embora. Ele mandou o cara embora. Ele foi embora. No outro dia, o carcereiro vai até a cela daquele homem e diz: cara, você não tem noção do que você fez. Aquele homem que veio ontem aqui, ele é o governador da cidade. Ele estava vestido de clérigo, ele estava vestido de religioso, e ele tinha dentro da Bíblia uma carta de perdão para você. O homem, quando ouve aquilo, ele fica chocado, se entristece muito. E aí ele tem a noção da loucura que ele fez. Chegou o grande dia, então, da sua execução. Chegou o grande dia da sua morte. E a cidade toda lá, assistindo esse momento de execução. E deram a palavra: para você, quer falar alguma coisa antes da sua morte? Ele falou: quero. Eu quero sim falar. Aí o pessoal falou: então pode falar, tenha liberdade. Ele vira para todo aquele povo e fala: olha, eu quero dizer que hoje eu estou sendo morto não pelos crimes que eu cometi, mas eu estou sendo morto pelo perdão que eu recusei.
o meu perdão, eu estendo para você o meu perdão. Talvez você aqui nessa noite está cheio de pecados, talvez você está escravizado, talvez você está até mesmo condenado. E Jesus está aqui nessa noite e está falando, cara, eu estendo para você o meu perdão. Jesus está chamando, vem e assente-se comigo à mesa. A mesa está cheia de pecadores, está cheia de pessoas que a sociedade não quer mais. Pessoas que foram abandonadas. Jesus está chamando essas pessoas à mesa. Jesus está falando, cara, vem para cá, eu te amo. O meu poder e a minha graça estão sobre os seus pecados. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Você não é condenado pelo pecado que comete, sim pelo perdão que você recusa. Quantos estão ouvindo? Estão presos em prisões do pecado. Quantos estão condenados à morte? E Jesus está dizendo, cara, eu quero salvar você. Eu quero te tirar dessa prisão. Eu quero te tirar dessa cadeia, desse corredor da morte. O Pai está dizendo para você, cara, eu quero te perdoar. Eu vim aqui para te perdoar. Eu estou te oferecendo o meu perdão. Não desperdiça a oportunidade de se salvar. Eu tenho aqui dentro da Bíblia, eu tenho aqui dentro da palavra, uma carta de perdão. Jesus quer te perdoar nesta noite. Ei, pródigo, não esbanja. Não joga fora essa oportunidade tão preciosa. Jesus está te chamando. Ele quer te perdoar. Até quando você vai se recusar a descer as águas? Quantos aqui não querem se batizar? Não querem descer as águas? A palavra de Deus diz o seguinte: quem crê e for, vai ser salvo. Quem crê e for batizado, vai ser salvo. E quantos não querem se batizar? Você está entendendo que você não vai ser condenado pelos seus pecados, mas pelo perdão que você está recusando de Deus? Por aquilo que Deus veio fazer, perdoar os seus pecados. Tem uma carta dentro da palavra de Deus, uma carta chamada Jesus, que te livra, que te liberta de todo o pecado, uma carta que te salva do corredor da morte. Pródigo, não esbanja não, não rejeita não, entregue a sua vida a Jesus. Até quando você vai ficar se recusando a entregar a sua vida para Jesus, ou voltar para a casa do Pai, ou voltar para Jesus? Mais uma vez eu vou te lembrar nessa noite: você vai ser condenado, não pelo que você está fazendo de errado, mas pelo perdão que você está recusando. Não joga fora a oportunidade do perdão que Deus está te dando. Esbanja não. O filho pródigo sou eu. O filho pródigo é você. Nós que esbanjamos, e muitas vezes nós não valorizamos o amor do Pai. E o terceiro personagem aqui, essa hora, corre demais, é o irmão mais velho. O irmão mais velho, o irmão do filho pródigo, o irmão mais velho, que ele chega na casa do pai e vê lá aquela festa. O irmão mais velho, ele é certinho. O irmão mais velho, ele não vai para as baladas lá em Resende, no celeiro. O irmão mais velho, ele não vai para as baladas lá em Volta Redonda, em Barra Mansa, que eu não sei o nome das boates daqui. Mas o irmão mais velho é esse cara, ele é certinho, ele é bonitinho, ele não fuma, ele não bebe, ele não tem vício
do pai. O irmão mais velho, ele está na casa do pai, mas ele não come um cabrito. O irmão mais velho, ele está na presença da glória e da graça do pai, mas ele não desfruta das bênçãos do pai. Ele está preso numa religiosidade. Ele está dentro dessa religiosidade tão forte que ele olha o irmão que voltou para a casa do pai e ele fica bravo. Ele fica louco, ele fica indignado, ele fica furioso. O irmão do filho pródigo, ele trabalha, mas ele não edifica. A palavra de Deus lá em Salmo 127, versículo 1, diz o seguinte: em vão trabalha se o Senhor não edifica. Ele está trabalhando, mas ele está trabalhando em vão. O irmão do filho pródigo são pessoas que acham que a força do seu braço é que traz sustento para a casa do pai. Porque ele trabalha muito, tal, porque o dízimo dele é muito pouco e tal, é o meu dízimo que sustenta. Ele acha isso. O irmão do filho pródigo é aquele que acha porque ele ora, porque ele jejua, porque ele lê a Bíblia, Deus vai usar ele. Deus usa ele. Não, Deus usa porque eu oro, eu julgo. O irmão do filho pródigo, com essas atitudes, ele acha que ele pode até mesmo manipular Deus. Ele acha que pode comover o coração do pai. Ele chega a dizer para o pai: esse seu filho, você tem coragem de fazer isso para esse seu filho, para esse pródigo, para esse esbanjador? Ele acha que pode manipular o pai, dizer o que o pai pode fazer, o que o pai não pode fazer, o que o pai pode perdoar, o que o pai não pode perdoar, o que o pai pode fazer uma festa, o que o pai não pode fazer uma festa. É esse camarada. Ele está indignado, está furioso. O pai está falando: filho, tudo que eu tenho é teu, cara. Por que você não matou um cabrito? Você não comeu um cabrito, deu lá uma festa lá com seus amigos? O irmão dos filhos pródigos são esses fariseus, são esses escribas, são os religiosos. E eles estão em toda parte. Eles não se alegram pela salvação, não se alegram pelo perdão, pela cura, não se alegram porque aquilo que estava perdido foi encontrado, não se alegra pelo pecador que se arrepende. Ele não tem alegria dentro dele. A Bíblia conta uma outra história de um homem que estava 38 anos aleijado num tanque de Betesda. E esse homem, ele ficava ali no tanque porque existia uma lenda, um conto que falava que um anjo descia até aquele tanque, movimentava as águas, e a primeira pessoa que caísse naquela água, ou fosse naquela água, ia ser curado. E aquele homem era aleijado, e ele precisava de alguém para colocar ele no tanque quando aquelas águas fossem movimentadas pelo anjo. 38 anos aquele homem ali. Os escribas passavam ali, os fariseus passavam ali, e ninguém ajudou. 38 anos. E esse homem talvez pedindo ajuda, ele coloque na água. Esse homem talvez gritando, ninguém ajudava esse homem. Um dia chega quem? Jesus. Jesus passa por ali. Jesus vê aquele homem, olha para aquele homem. Jesus estende a mão para ele, ajuda aquele homem. Jesus cura aquele homem. Jesus levanta esse homem e fala para ele: cara, você está curado, pega agora a sua... 38 anos que ele estava enfermo. Jesus fala: agora você está curado, pega a sua cama, pega aí a sua maca aí e vai para casa, você está curado. E aquele camarada, ele pega a maca, a cama dele, coloca nos ombros e vai embora para casa todo feliz, festejando, fazendo festa. Ele foi curado.
nunca ajudou aquele camarada que estava ali. Mas quando vem alguém e ajuda, ele não olha a cura, ele critica. Ele não se alegra, ele não se faz festa, o cara foi curado, ele foi salvo, ele foi achado, ele está à mesa com o Pai agora, ele vai ser essa noite com a gente, glória a Deus, aleluia. Não, ele não se alegra. Não, hoje é sábado, você não poderia estar carregando. Você não poderia estar fazendo isso. Ele critica, ele não se alegra. O irmão mais velho é aquele que não vê o que Deus está fazendo, ele só vê o seu passado. O irmão mais velho, ele te chama de ex. Ele olha para a igreja e fala: aquele dali é ex-viciado, aquele dali é ex-assassino, aquela dali é ex-prostituta, aquele dali é ex-pecador, aquele dali é ex-isso, ex-aquilo. Ele nunca olha o presente, o que Deus fez na sua vida. Ele não olha que você agora é salvo, liberto, agora você é uma nova criatura. Ele não faz festa com você, ele te aponta como ele. Isso aí é o ex. O pródigo, querido, ele se humilhou. Ele entrou na festa. Ele celebrou. O pai está dando uma festa, todo mundo alegre. O pródigo vai lá e participa daquela festa. O irmão mais velho, ele ficou orgulhoso. Ele achava que ele era melhor do que os outros. Ele achava que ele era melhor do que o irmão dele. Ele não se humilha. O irmão mais velho, o irmão do filho pródigo, ele diz ao pai: olha, eu nunca errei. Eu nunca vacilei. Eu sempre estive aqui. Eu não desobedeci, Senhor, em nada. Estava mentindo? Sim, porque a Bíblia fala que todos nós pecamos, todos nós somos pecadores. Todo mundo erra, todos pecam. Só que ele se achava justo demais. Ele achava que não tinha pecado. Jesus não está falando para os fariseus. O irmão do filho pródigo representava aqueles fariseus. Os fariseus não se alegravam pelo pecador que estava se arrependendo. Os fariseus, eles não se alegram por nada. Se não for do jeito dele, não serve. Se não for crente igual a eles são, não serve. Ei, isso é uma festa. É mesa, é santa ceia, é alegria. O pai está alegre. Chamou os vizinhos, chamou os amigos. Está dando uma festa, nós temos que se alegrar. Mas o irmão do filho pródigo não. Não sei. Ele não está alegre. Ele não está alegre pelo irmão que voltou. Todos estão alegres, menos o irmão. Ele recusa entrar na festa. O pai vai lá e fala: filho, entra. Participa da mesa, participa da ceia. Para você também. Se alegra pela prostituta que voltou. Se alegra pelo viciado que voltou. Se alegra porque o pecador está aqui na festa. Se alegra por isso. Ele fala: não, eu não vou participar da mesa não, porque ele é pecador e eu não quero ser nada. Jesus está trazendo essas verdades para os fariseus, para os escribas. O irmão mais velho, o irmão do filho pródigo, ele não percebe que o seu ódio é mais doloso do que as ações do seu irmão. Seu irmão foi, gastou, fez bagunça, tal coisa, mas ele voltou, se arrependeu. E aquele crente que estava lá, em vez de se alegrar, ele sente ódio do irmão que voltou para a casa do pai e a igreja deu uma festa. E o pai deu uma festa. O filho pródigo, mesmo distante de um mundão, mesmo ele nas baladas da noite, ele sabia que tinha um pai. Mas o irmão do filho pródigo, dentro de casa, achava que tinha um chefe. Achava que tinha um pai. Achava que tinha um chefe. Isso tudo faz com que o irmão do filho pródigo não desfrute das bênçãos. Não desfrute da alegria da casa. É noite de festa. É noite de nos alegrarmos.
adulterou, bebeu, fumou, cheirou, se prostituiu, mentiu. Mas hoje é noite de festa. E o Pai está à casa, Jesus está à casa e Ele está à mesa. E na mesa do Pai tem lugar para todos. Para o filho pródigo e para o irmão mais velho. Jesus nos chama a alegrarmos nessa noite. Porque se esse filho pródigo está aqui, querido, porque o Espírito Santo que trouxe ele até aqui, talvez ele estaria arrependido, estaria até com o coração rasgado, falando: é hoje que eu volto para a casa do Pai, eu estou voltando para a casa do Pai. Talvez ele está falando: Pai, perdoa os meus pecados, Pai, me dá força, me ajuda. Talvez ele está com cheiro de chiqueiro, talvez o odor dele não está agradável, mas o Pai, querido, não discrimina ele. Talvez ele entrou na igreja, você não deu uma paz do Senhor para ele, você não abraçou ele, mas vem, querido, esse irmão não pode ter te abraçado, mas Deus te abraça, Jesus te abraça, você é bem-vindo na festa, uma festa é para você, nós estamos alegres por você, a mesa é para você. Coloque-se de pé em nome de Jesus, para aplaudir o Senhor. Hoje é noite de ceia. Última ceia. É a mais importante? Não. Toda ceia é importante. Quando estamos na presença, todo domingo é para ter ceia, todo culto é para ter ceia. Quando estamos na presença de Jesus, a gente tem que ser a ceia. Mas essa ceia, querida, ela fecha o ciclo. Ela fecha 2023. Uma jornada, uma caminhada. Temos que celebrar, temos que fazer festa, porque até aqui nos ajudou o Senhor, amém ou amém? Quantas lutas? Quantos aqui em 2023 não precisa levantar a mão? Mas quantos aqui pensaram em desistir? Pensaram em parar? Quantos aqui nesse ano de 2023 foram filho pródigo? Saíram da casa do Pai e agora estão voltaram para a casa do Pai. E o Pai está fazendo uma festa. E o Pai está alegre, a igreja está alegre, ele chamou toda a vizinhança, os amigos para celebrar. Quantos nesse ano de 2023 talvez eles estão enfrentando luta, mas está aqui, cara. Você está aqui. Você está à mesa do Pai. E a mesa é lugar de comunhão. A mesa é lugar de você chorar com o Pai, porque aquele que pode resolver o seu problema, ele está ali, cara, na cabeceira da mesa, pronto para te ouvir, pronto para te perdoar. Você não vai ser condenado pelos seus pecados, mas você vai ser condenado pelo perdão que você está recusando. Há uma festa preparada. Há um banquete preparado. E nessa noite, já temos feito isso há 3 Santas Ceias, mais ou menos. O Pai chama todos a participar da mesa. Geralmente nós ministramos a ceia somente para aqueles que são batizados, que são membros da casa. Mas depois de uma palavra dessa, você entendeu essa palavra? Meu nome, você entendeu essa palavra? Jesus à mesa com os pecadores. Não critique. Não seja fariseu. Não discrimine. Faça festa, se alegre. É um pecador que se arrepende e está voltando para a casa do Pai. É um filho que estava longe e está voltando.